Você me pergunta aonde eu quero chegar. Há tantos caminhos na vida e pouca esperança no ar. O mundo te dá vários caminhos. Escolha. Olha só quantas ofertas. Ofertas de um mundo melhor, de um futuro melhor. Mais segurança, saúde e educação. As ofertas vêm e vão. São ondas do verão. E você faz muitas perguntas do que seria melhor. Qual é o melhor caminho para a minha realização? Perguntas vêm e vão, tipo ioiô. Deixe que elas fluam. Elas não vão parar. Deixe que elas aconteçam. Perguntas, dúvidas. Não exatamente somente perguntas filosóficas, mas aquelas perguntas do que eu faço agora? O que é melhor para mim? O que eu vou fazer quando eu crescer? O que é que você vai ser quando você crescer? Alguma coisa importante. Perguntas vêm e vão. Essas possibilidades todas estão sempre na nossa mente. E sempre estarão. Porque a mente é um espelho da sociedade, né? É um espelho que fica se alimentando o tempo todo. E tá tudo bem. A grande questão, veja, se você gosta de se sentar nas rodoviárias, nos aeroportos, na praça pública e ficar observando as pessoas, é assim que você deve observar todas essas perguntas, todas essas vontades, desejos que acontecem na nossa cabeça. Elas são apenas transeuntes. Não tem nada que se possa fazer por elas. Apenas observar. Observar as pessoas caminhando com todos os seus estilos diferentes. É o mesmo que observar todas as perguntas e pensamentos transitando pela nossa cabeça, cada um com seu estilo. E não há nada que se possa fazer por eles. Deixe-os passar, transitar, fluir. Crie um espaço. Assim como quando você cria um espaço observando as pessoas na rua, cria um espaço observando seus pensamentos, suas perguntas. Esse espaço é que vai possibilitar a resposta. Porque a resposta é uma espécie de semente que você tem no coração, que precisa desse espaço, desse solo arado. Você tira as pedras do solo, você deixa as pedras longe e deixa aquele solo mais fofinho, silencioso, preparado para sua semente crescer. Ela precisa desse espaço. A verdade da sua vida precisa entrar pela porta da frente, pelos seus olhos, pela sua experiência própria, por este espaço vazio, por esse espaço silencioso que você mesmo cria, permite dentro do seu ser. A verdade que qualquer outra pessoa da rua possa vir lhe dizer, qualquer verdade outra que seja uma resposta para alguma das suas perguntas, será uma resposta, uma verdade emprestada. Não servirá para você, não vai preencher. É preciso deixar esse espaço em silêncio. E ele só acontece, esse silêncio, quando você presta atenção a ele com carinho, com amor. Isso é meditação, estado de ser. A mente, os pensamentos, as perguntas, os transeuntes, eles ficam longe, distante, acontecendo o tempo todo, sim, mas em uma esfera que você está começando a deixar para lá. Você está começando a entrar numa esfera silenciosa de observador. E nessa esfera cria-se o espaço de silêncio por onde a sua semente pode germinar. A sua verdade precisa entrar pela porta da frente e não pelas janelas, pelas frestas emprestadas, como os zumbis tentando invadir a sua casa. Não. É uma história antiga de um professor erudito que veio visitar um mestre zen. Trouxe muitas perguntas, muitas perguntas. O mestre Zen morava no alto da montanha e já descarregou um monte de perguntas para o mestre. O mestre observou aquilo tudo, começou a preparar um chá. Você deve estar muito cansado. Tome um chá. Talvez as suas perguntas sejam respondidas. Mas antes tome um chá. E o professor continuou a falar e perguntar e trazer todos os seus discursos que ele aprendeu nos seus livros.
Enquanto isso, o mestre colocava chá na sua xícara e transbordou. Então o professor parou e disse: só pode ser louco, né? Você não tem nada de mestre, olha o que você está fazendo. Sujou todo o chão aqui, minha mão toda. Que é isso, jovem mestre? Assim está a sua mente, diz o mestre. Que tal você esvaziar um pouco? A verdade, esvazie totalmente. Senão a resposta não vem. Não tem como. Uma mente tagarela está viciada em perguntas. Não existe espaço vazio. Não existe solo preparado para nascer a sua verdade, não a verdade que o mestre possa lhe dizer. Na verdade, o mestre, ele quer que você fique em silêncio para que a sua verdade brote. Essa é a única função do mestre Zen. Ele não lhe ensina nada de uma maneira intelectual. Ele não te traz mais conteúdo, como neste canal. Veja, a cultura Zen, aqui na Mantra Cultural, ela é apenas uma indicação. Eu gosto desses assuntos, sempre gostei. As minhas canções todas têm essa atmosfera Zen. É um apontamento, uma indicação. Olha, esvazie sua xícara, deixe o silêncio acontecer. Dentro do mundo da música, nós temos muitos imitadores. Eles precisam imitar para trabalhar. Eles precisam responder às perguntas das pessoas. Como vão sobreviver? Eles precisam, então, fazer parte do belo quadro social, animando as festas do quadro social. É uma imitação. No entanto, nunca vão preencher aquilo que só um criador pode preencher, porque ser criativo também requer silêncio, afastamento, compreensão do afastamento, compreensão de que você não é nada daquilo que transita por aí. Você é uma presença metafísica, a sua semente, a sua verdade, a sua porta da frente. É a porta do paraíso. Você pode entender tudo o que você observa do mundo, das pessoas, dos livros, das bibliotecas, dos vídeos, dos conteúdos do YouTube, tudo, você pode entender tudo. Mas e o sentido disso tudo? Aonde está? O sentido. Diz a história de um antigo estudioso. Ele sabia tudo de física, química, filosofia. Ele estava em seus estudos, em sua biblioteca, praticamente sentado em cima dos livros e adormeceu. Começou a sonhar com uma bruxa feiosa que veio lhe perguntar: você entende tudo isso que você está estudando? Você entende as palavras ou o sentido das palavras? E o estudioso ficou sem saber o que responder. Bom, ele disse: eu compreendo as palavras. Então aquela bruxa começou a ficar linda, se transformou numa linda mulher. E o estudioso ficou animado. Ele queria vê-la ainda mais linda. E ele disse: e eu também entendo o sentido das palavras, é claro. Então a mulher começou a ficar uma bruxa de novo, feia de novo. Por favor, não que as bruxas sejam feias, mas vamos dizer assim, a mulher voltou a se transformou numa coisa feia, tá? Você mentiu para mim, nobre estudioso. Quando você for verdadeiro, então a vida ficará bela para você. Se você mentir para você mesmo, a vida enfeiece. É nesse sentido. Portanto, o sentido vem da sua autenticidade. O sentido não pode ser lhe dado pelas palavras, pelos ensinamentos, pelas pessoas, pelos pensamentos, pelas respostas às suas perguntas. O sentido vem só do silêncio interior, da sua autenticidade. A autenticidade requer uma gama muito grande, aí sim, da própria bruxaria em questão. É preciso muito treinamento para você ser autêntico, bruxo, criador dos seus próprios feitiços. E o mundo está cercado de gente falsa, estúpida. Eles não têm nada de autênticos. Veja,
Eles respondem às perguntas das pessoas. Perguntas estúpidas, respostas estúpidas, necessidades estúpidas. Um mundo falso. Um mundo sem centro, sem autenticidade. É isso que estamos vivendo? É isso que estamos testemunhando quando observamos as pessoas? Tem uma história do falso mestre. Sim, existiram falsos mestres, porque política é uma coisa inerente ao ser humano, desde sempre. Havia um discípulo que era muito ingênuo, muito autêntico, porque autenticidade tem a ver com ingenuidade. Tem certa consciência, certa inteligência envolvida, é claro. Não basta ser apenas ingênuo, mas é uma ingenuidade, uma coragem de ser você mesmo. Existia um discípulo assim, que foi até o mestre. Naturalmente, esse discípulo era tão puro, tão autêntico, verdadeiro, que seria o seu sucessor. Mas como existe política, tentaram matá-lo e ficavam lhe dando tarefas absurdas como: veja, você é um homem iluminado, com certeza você sairia voando se pulasse desse penhasco. Olha, isso é uma boa ideia, o cara pulou. Os políticos se olharam. Ha, vamos lá ver os pedacinhos lá embaixo do precipício. Quando chegaram lá, o cara estava bem, meditando em posição de lótus. Eu adorei cair como uma pluma. Em outro momento, uma casa pegando fogo, a família dentro da casa. Os políticos disseram ao jovem: por que você não entra e salva aquela família? Com certeza você vai conseguir passar pelas chamas. Ele não hesitou, entrou. E os políticos acharam que agora ele estava acabado. Mas ele conseguiu tirar a família toda e saiu da casa. Esse tipo de coisa foi acontecendo. Um dia tinha um rio e eles precisavam passar. Tinha uma jangada, tinha um barqueiro que ajudava as pessoas a passarem aquele rio. Mas os políticos disseram ao menino ingênuo que ele poderia passar a pé. E assim ele fez. Estava quase chegando no final e o mestre, o próprio, na outra margem, observou aquilo e disse: o que você está fazendo? Ah, não, mas é que eu faço isso com o poder do seu nome, mestre. Bem ingênuo assim, né? E o mestre pensou então: olha, se você faz tudo isso em poder do meu nome, então imagine só o que eu mesmo posso fazer. Então o mestre começou ele a querer caminhar pelo rio também. E se afogou. E morreu. E foi arrastado pela correnteza. Era um falso mestre. O mundo está cheio deles. Esteja atento. Esteja em estado de alerta. Esse estado de alerta é esse espaço entre as perguntas. Deixe esse espaço vazio. Mantenha-se alerta. Faça da vida um templo zen. Tudo em estado de alerta. Mas não um alerta ansioso. Um alerta consciente. Aquele que só acontece neste momento, não no futuro. Se neste momento eu preciso bater o bongô, tipo o sino da igreja do Mosteiro Zen, esse bongô, esse toque, serve justamente para lembrar os monges de estarem alertas. Mas aquele monge que precisava bater o bongô viu uma mulher muito bonita passando lá na rua e perdeu a hora do toque. O mestre estava ali, atrás dele, observando. Então o mestre deu uma bastonada na cabeça do monge e o monge morreu. E diz a lenda que o monge se tornou iluminado neste mesmo momento. Essas histórias zen são um pouco estranhas. O que o mestre estaria fazendo ali? Ele teria mais coisas para fazer? Ele estava ali por quê? Esse monge estava na sua hora de morte. Ele não morreu por causa da bastonada. Ele ia morrer de qualquer forma. O mestre percebeu. E ele ficou brevemente inconsciente por causa da beleza daquela mulher. Perdeu o estado de consciência, mas naquele momento o mestre agiu de uma maneira certeira. Ele devolveu o estado de atenção com um gesto. Ele não respondeu a nada, não trouxe nenhuma resposta de nenhuma pergunta. Ele só deu o toque para
a consciência voltar. Os mestres verdadeiros, eles fazem isso. Eles vão fundo, eles fazem doer, fazem sofrer. Eles não querem que você imite, não querem que você se perca em pensamento, em bobagens, querem que você fique consciente. Quando o estado de alerta, de presença, se encontra com a morte, existe iluminação. Na verdade, a meditação é o morrer consciente. Antes de morrer. Morrer antes de morrer. Todos os problemas surgem na vida. Muitas perguntas. A cabeça nunca para, não é? Tudo o que há de se pensar, planejar, prever, se preocupar, tudo isso é fruto de uma desatenção, de um não alerta, de um estado completamente inconsciente. Parece consciente, mas é uma espécie de sonambulismo. Você está preocupado com coisas que não são reais. Parecem reais e vão se tornando cada vez mais aparentemente reais por tanta atenção que você dá. A gente fica obsessivos, né? Fragmentados. Cada pergunta é um pedacinho que se quebra, que se parte, que se separa de nós. Cada pergunta, cada verdade emprestada, cada resposta. E nisso surgem todos os problemas. O estado de alerta é apenas um estado de um com o todo, com o momento, com o aqui e com o agora. É o solo de consciência presente, silenciosa, profunda, eterna, infinita, aonde a sua semente da sua realização, do seu contentamento pode germinar. É a porta da frente da sua alma. Se você imitar ou tomar emprestado qualquer um caminho que o mundo te oferecer, você está dizendo para a sua alma que o ideal vem de fora, que a sua felicidade vem de fora. É um ledo engano. Mantenha este silêncio, esta sensibilidade, inocência, com consciência, com presença, percepção. Uma percepção sem perguntas. Você espera a resposta, sem nenhuma pergunta. Apenas espera a resposta. Isso é o terreno de silêncio. Isso é o espaço entre o mundo lá fora e o seu centro. Ele sempre esteve aí. Ele só precisava que você tirasse as perguntas, como se fosse tirasse as pedras do terreno, do solo, as ervas daninhas e tudo mais. Só que esse exercício, ele não te separa do mundo. Preste atenção. Você não precisa se isolar das pessoas e dos pensamentos. Lembre-se, são transeuntes, fazem parte. Você mesmo faz parte da vida. Você não precisa se separar da vida para que esse silêncio aconteça. É uma coisa de percepção. A vida não é um impedimento para esse espaço acontecer. A vida é uma ocasião para perceber esse espaço. E a meditação, a espiritualidade, este silêncio, esta inocência sábia, ela vem ao mundo através de você. Nenhum outro caminho. Ela não vai vir de fora, ela não vai vir como uma resposta de alguma pergunta. Ela vai vir da semente que você carrega no centro. A espiritualidade é algo que você traz ao mundo através do exercício do centramento, do silêncio, da percepção. Você atribui ao mundo, você cria um espaço para que o amor aconteça. Por isso é interessante encontrar a porta da frente do nosso ser. Para mais cultura zen artística, educativa, terapêutica, links aqui na descrição. Até o próximo vídeo!